E agora, pessoal, chegamos ao item 5 do nosso edital, que trata do financiamento da Seguridade Social. Nós já vimos que existem regimes previdenciários, básicos, complementares. O que nos interessa ao regime geral de previdência social, nós identificamos quem são seus beneficiários, segurados e dependentes. Nós vimos que existem requisitos legais básicos, mínimos, para a concessão de benefícios a esses beneficiários, quais sejam a qualidade de segurado, que nós já vimos nas aulas anteriores, a carência para determinados benefícios, né? Só que antes de a gente ver quais são os requisitos para que estes benefícios sejam concedidos, além, óbvio, da qualidade de segurado, da qualidade de dependente e da carência, vamos aprender como, de onde que vem o dinheiro para pagar esses benefícios aos beneficiários, tá? E nós vamos entender de onde vem o dinheiro para custear os benefícios não apenas previdenciários, mas também os benefícios de toda a Seguridade Social, englobando também os benefícios assistenciais e a saúde também. A Constituição Federal e a Lei 8.212, elas dizem que a Seguridade Social ela será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. A Constituição diz, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Já a 8.212 diz que vai ser financiada de forma direta e indireta, nos termos do artigo 195 da Constituição, que é o artigo aí que nós estamos fazendo referência logo aqui em cima, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das contribuições sociais. Vejam, a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade. Quem é a sociedade? Somos nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas e entes federativos. União, Estados, Distrito Federal, municípios. E esta Seguridade será financiada de forma direta e indireta. O que isso quer dizer? Quando dissemos que a contribuição para a Seguridade Social está sendo feita de forma direta, quando o financiamento é feito de forma direta, nós estamos falando de contribuições sociais, ou seja, de pagamento direto de alguns sujeitos escolhidos pela Constituição e pela Lei 8.212 para contribuir com quantias diretamente para o financiamento. Quando falamos que a Seguridade Social está sendo financiada de forma indireta, nós estamos nos referindo justamente aos orçamentos que cada ente federativo, no seu âmbito, utiliza para financiar a Seguridade por meio de recursos financeiros provenientes da arrecadação de outros tributos que não são as contribuições sociais, fixadas na Lei Orçamentária Anual, destinadas para a saúde, previdência e assistência. Financiamento indireto, orçamento público, tributos que são arrecadados, contribuições sociais, financiamento direto. Tá? Para início de conversa, é isso que nós temos que guardar. A Constituição, lá no seu artigo 165, ela trata do orçamento, né? E dentre as peças orçamentárias, nós temos o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, chamado também de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e os orçamentos anuais,
mais conhecidos como LOA, Lei Orçamentária Anual. E esta Lei Orçamentária Anual vai compreender 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. O orçamento fiscal é aquele que os poderes da União, os seus fundos, os seus órgãos, as entidades da administração direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo orçamento público, é este orçamento chamado de orçamento fiscal. Tem o orçamento de investimento, onde a União, direta ou indiretamente tem a maioria do capital social. Esse orçamento é devido ao investimento dessas empresas para ampliação, modernização, pagamento de funcionários. E nós temos o orçamento da Seguridade Social. Este é o que nos interessa, que abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, fundos e fundações instituídas pelo poder público. Então, a Lei Orçamentária Anual, ela vai compreender esses 3 orçamentos para a execução pelo Poder Executivo. A Lei 8.212 diz que, no âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das receitas da União, das receitas das contribuições sociais e das receitas de outras fontes. Nas receitas da União, nós já vimos, são aquelas que estão incluídas na Lei Orçamentária Anual, incluindo o orçamento da Seguridade Social, de investimento e o orçamento que é utilizado para o orçamento fiscal, e constituem as contribuições sociais, aquelas que são pagas, contribuídas, recolhidas diretamente das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, as dos empregadores domésticos, as dos trabalhadores incidentes sobre o seu salário de contribuição, as das empresas incidentes também sobre faturamento e lucro, e as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Quando falamos das contribuições sociais das empresas, são das empresas e das suas equiparadas. Nós já vimos quem é equiparado à empresa para fins previdenciários. Então, essas são as contribuições sociais, financiamento direto, que vão financiar a Seguridade Social. Quais são as receitas da União? Artigo 16 da Lei 8.212. A contribuição da União é constituída dos recursos adicionais ao orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. A União é responsável pela cobertura das eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefício de prestação continuada da Previdência na forma da Lei Orçamentária Anual. Ou seja, o que nós estamos falando aqui da contribuição da União, ela sendo responsável pela cobertura das insuficiências, é o que nós chamamos do Tesouro Nacional. Havendo uma insuficiência, um déficit no orçamento da Seguridade Social, a lei prevê que estes recursos do orçamento, que é obtido por meio de tributos, de taxas, de contribuições, enfim, eles vão suprir esse déficit da Seguridade Social. Para o pagamento de encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade referidos na linha D do parágrafo único do artigo 11 desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações desta Lei de Saúde e Assistência Social. Está se referindo à contribuição das empresas incidentes sobre faturamento e lucro. Os recursos
da Seguridade Social, referidos nas alíneas A, B, C e D do parágrafo único do artigo 11 desta lei, poderão contribuir a partir de 1992 para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral apenas do INSS, do INAMPS e da LBA, além da Fundação Centro Brasileira para a Infância e Adolescência, com exceção do INSS. Todos esses institutos, todos esses órgãos já foram extintos quando, da extinção do SIMPAS, primeira aula que nós já vimos. Então, é possível utilizar as contribuições das empresas incidentes sobre a remuneração paga aos que prestam serviço, dos trabalhadores também e das empresas incidentes sobre o faturamento e lucro com o pessoal do INSS, no caso com os servidores do INSS. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições das alíneas D e E das empresas incidentes sobre faturamento e lucro e sobre a receita de concursos e prognósticos, destinados à execução do orçamento da Seguridade Social. Então, vejam que o legislador e o constituinte, eles já viam que era preciso muito dinheiro, muito recurso financeiro para pagar todos os benefícios da Seguridade Social. Por isso, ele previu esse financiamento indireto a cargo da contribuição da União, do Tesouro Nacional, do seu orçamento fiscal, para cobrir eventual déficit da Seguridade Social e assim se manter o equilíbrio no pagamento desses benefícios. Decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as dotações a serem repassadas sujeitar-se-ão à atualização monetária, segundo os mesmos índices utilizados para efeitos de correção dos tributos da União. Os recursos oriundos da majoração das contribuições previstas nesta lei ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser utilizados para atender ações na área da saúde, previdência e assistência, justamente para que a gente mantenha o financiamento necessário daquele tripé que compõe a Seguridade Social, para que não falte recursos para que as pessoas tenham seus benefícios previdenciários, tenham direito à saúde e tenham direito à assistência social. Então, visto o orçamento indireto, que são os recursos, as contribuições da União oriundas do seu orçamento fiscal, nós vimos lá no artigo 149 da Constituição Federal que apenas a União tem competência para instituir as contribuições sociais que serão utilizadas para o financiamento direto da Seguridade Social. Então, nós temos aí uma competência chamada privativa, ou seja, apenas a União pode instituir contribuições sociais. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão por meio de lei contribuições para custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos da aposentadoria e de pensões. E aqui nós estamos falando de competência concorrente. Não confundam. A competência privativa exclusiva para legislar sobre Seguridade Social, consequentemente sobre financiamento da Seguridade Social, é da União. Mas nós vimos que os entes federados, eles podem ter regimes próprios de previdência. Neste caso, eles têm a competência legislativa concorrente, podendo instituir, inclusive, contribuições para os segurados dos seus regimes próprios, tá? Não confundir essas duas competências. Privativa da União para legislar sobre Seguridade Social
e instituir as contribuições para o seu financiamento, competência concorrente da União e dos demais entes federativos para legislar sobre previdência, sobre o regime próprio de previdência a ser adotado por eles. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. Isso aqui, pessoal, foi trazido pela emenda 103. Talvez possa cair na prova por ser algo novo e que até então não havia uma previsão expressa, né? Só havia previsão para contribuições de aposentados e pensionistas, né? No caso dos aposentados do regime próprio da União ou pensionistas do regime próprio da União, que ultrapassasse o teto do regime geral da Previdência Social, que é o teto do INSS. Agora, foi trazida a possibilidade, nos casos de constatado déficit atuarial do regime próprio, as entidades federativas poderem instituir contribuições que ultrapassem, né, o valor de benefícios de aposentadoria e pensão maiores do que salário mínimo. Demonstrada a insuficiência na medida prevista no parágrafo 1º-A, ou seja, se havendo o déficit atuarial, além de ter as contribuições ordinárias, as contribuições que incidam sobre benefícios de aposentadoria e pensão superiores ao salário mínimo, e ainda assim não for suficiente para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e pensionistas. Então, além de uma contribuição ordinária, que pode incidir para os benefícios acima de salário mínimo, pode haver ainda uma contribuição extraordinária. Essa contribuição deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Vejam, pessoal, não se pode apenas instituir essa contribuição extraordinária. Ela deve vir com outras medidas para sanar esse déficit. Isto está valendo para o regime próprio da União e vai vigorar para os regimes próprios de estados, do Distrito Federal e dos municípios na data da publicação de uma lei de iniciativa do Poder Executivo, portanto, dos governadores ou dos prefeitos, que instituir, então, este regime próprio. Tá? Isso está previsto no artigo 36 da emenda 103. As contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. E aqui nós estamos falando da imunidade tributária. Mas nós vamos ver que vão incidir contribuições sociais em relação a receitas decorrentes de importação. Como nós já vimos, artigo 195, as contribuições, sociais que financiarão diretamente a Constituição são as contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, sobre a receita de concursos de prognósticos e do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Então, nós vimos no slide anterior que, em relação ao exportador, ele é imune às contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, mas o importador, ele vai também contribuir diretamente para o financiamento da Seguridade Social por meio das contribuições sociais. E a Constituição, pessoal, já dá, inclusive,
a base de cálculo já diz quais são os fatos geradores, né, dos quais incidirão essas contribuições sociais. No caso do empregador, ele vai contribuir com um valor sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, nós estamos falando o seguinte: a empresa ela vai pagar uma contribuição previdenciária cuja base vai ser o valor do salário que ela paga a quem lhe prestar serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Ou seja, se uma empresa ou a ela equiparado tem serviços prestados por empregados, por avulsos, por contribuintes individuais, por empregado doméstico que se equipara à empresa para fins previdenciários, o valor deste salário que ela pagou, em cima dele vai incidir um percentual que vai gerar a contribuição desta empresa. Da mesma forma, a empresa que tiver a sua receita ou faturamento vai contribuir com um percentual em cima desta receita ou faturamento. E também, havendo lucro desta empresa, ela vai pagar um percentual em cima deste lucro para o financiamento direto da Seguridade Social. Mas não é só o empregador, a empresa ou equiparado, o trabalhador e demais segurados. Por que demais segurados? Porque nós já vimos que temos segurados da Previdência que não trabalham, que é o caso do facultativo, né? Então, o trabalhador e os demais segurados da Previdência Social também vão pagar contribuições, vão recolher contribuições sociais, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, que nós vamos ver o conceito lá adiante, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral. Nós acabamos de ver no slide anterior que é possível instituir contribuição sobre aposentadoria e pensão, inclusive de aposentadorias e pensões que ultrapassem o valor de salário mínimo no caso dos regimes próprios, mas no caso dos aposentados e pensionistas do regime geral, eles não têm esta previsão. Eles têm uma imunidade tributária. Se aposentou, não vai ter mais contribuição para a Previdência Social em cima da sua aposentadoria ou pensão. Obviamente, como nós já vimos, caso ele volte a se filiar obrigatoriamente ao regime geral e por conta disso ele receba uma remuneração estando aposentado, o valor da contribuição social sobre este salário de contribuição dele será, obviamente, incidente e aí ele vai contribuir. Sobre concursos de prognóstico, nós vamos ver o que é isso, e do importador de bens ou serviços do interior ou a quem a lei equiparar a tal. As receitas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Cada ente federado, ele vai ter a sua receita própria para o financiamento ali da Seguridade Social de cada ente, sendo apartada a contribuição da União. A proposta de orçamento da Seguridade será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social de cada ente, tá, gente? Tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada cada área de gestão os seus recursos, a gestão de seus recursos. A pessoa jurídica em débito com o sistema de Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Ou seja, se a pessoa jurídica não contribui com a sua contribuição social, com a sua contribuição previdenciária, ela
não vai poder contratar com o poder público nem receber incentivos ou benefícios fiscais. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1 da Constituição, que ele exige que, no caso de contribuições instituídas para expandir a Seguridade Social ou para garantir a sua manutenção, essas outras fontes de custeio, elas devem ser previstas mediante uma lei complementar, que tem um quórum de aprovação qualificado no Congresso Nacional. Esta fonte não pode ser só pode ser de impostos não cumulativos e que não tem o fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. Então, nós temos aí uma competência residual para instituir outras fontes de custeio, de financiamento da Seguridade Social. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Gente, decora isso que com certeza vai cair na prova. Esta é chamada da regra da contrapartida, ou princípio da contrapartida, também chamado de princípio da precedência da fonte de custeio. Nenhum benefício da Seguridade Social, seja ele da Previdência, da Saúde ou da Assistência, pode ser criado ou majorado, ou ampliado ou estendido, sem uma prévia fonte de custeio que deve estar previsto numa lei. Para você dizer, olha, eu vou ampliar este benefício previdenciário, a fonte de financiamento, de onde vai sair os recursos para ampliação, vai ser desse fato que vai ser, então, enquadrado como um fato tributário em relação ao custeio da Seguridade Social. Além disso, pessoal, existe o princípio da anterioridade nonagesimal ou princípio da noventena, que é aplicado às contribuições sociais. Conforme o parágrafo 6º do artigo 195, as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei, que houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3b, que é o princípio da anualidade, onde você só pode cobrar tributos a partir do ano seguinte ao ano em que foi instituída esta lei. No caso das contribuições sociais, você tem que respeitar apenas um prazo de 90 dias a partir da data da publicação da lei para cobrar essas contribuições. Por óbvio, quando nós falamos aqui da publicação da lei que houver instituído ou modificado, obviamente as que tiver majorado o valor das contribuições. Porque, por óbvio, se ela reduz o valor da contribuição social, ela vai ser aplicada de imediato. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes na assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Nós estamos falando aqui de imunidade tributária. Então, aquelas entidades beneficentes que atendam os requisitos legais, elas terão imunidade tributária, ou seja, elas não contribuirão com as contribuições sociais para o financiamento da Seguridade Social. Ou seja, ela, enquanto empresa que se enquadra como entidade beneficente, ela não vai pagar a sua contribuição social sobre a folha de salários, sobre faturamento, sobre receita ou sobre lucro, tá? O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, opa, a gente já viu isso nas aulas anteriores. Quem é este segurado aqui? O segurado especial.
Olha como ele teve um tratamento diferenciado em relação ao custeio da Seguridade, em relação à sua contribuição. Bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então vejam que o segurado especial, contrário aos demais segurados que mensalmente devem contribuir, ele só vai contribuir diretamente ou por subrogação, nós vamos ver isso lá na frente, quando ele pegar sua produção rural e comercializar. Se ele não comercializar a sua produção, ele não vai contribuir. Se ele simplesmente utiliza a sua produção para a subsistência e não comercializa, ele não tem que contribuir para a previdência, nem para a assistência, nem para a saúde. E esse tratamento foi dado pelo Constituinte, tá? Então nós estamos falando de, não é uma imunidade, não é uma isenção, mas é uma contribuição sui generis apenas sobre o resultado, sobre o produto da comercialização da sua produção. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre os fundamentos básicos do financiamento da Seguridade Social. Fiquem conosco.